Professor Javier, deixa eu começar, né? Vamos começar pelo começo, né, professor? Como é que surge aí o seu interesse pela China e nos dê uma introdução aí, né, dessa condição que a China tem atualmente, né? Como é que a China chegou nesta condição maravilhosa que ela tem hoje em dia, né? De se tornar aí uma superpotência mundial, né, professor? Bom, eu acho que deve ter uns 20 anos que surgiu o interesse a partir da relação China-América Latina. Na minha formação, como você bem colocou, eu sou formado em Relações Internacionais e trabalho na instituição aqui no curso, no mestrado e doutorado, né? Minha área é foco mais acadêmico, desde 2002, tá? Na PUC Minas. Tá? E criamos o mestrado, doutorado, ok. Aí, por volta de 2006, 2007, eu começo a pesquisar a questão da América Latina e a presença chinesa, naturalmente, né? E uma vez que fui entrando na China, não saí nunca mais, tá? Porque é um dos aspectos, hoje em dia, qualquer assunto de relações internacionais ou de geopolítica envolve a China, assim como os Estados Unidos. Então, pega qualquer coisa, em relação à Rússia, a qualquer região do mundo. Hoje a China se tornou global, não só global player, como um foco de estudo global. Né? Agora, para entender a China, temos que entender três questões. Eu estou dando uma disciplina agora especificamente sobre isso para meus alunos. A história, que desde nossa infância, como periferia do Ocidente, não fomos não estudamos isso, não estudamos Império Romano, grego, né? Nossas raízes supostamente greco-latinas, judeu-cristãs, mas ao mesmo tempo que existia o Império Romano, existia a dinastia Han. Hoje falei sobre a dinastia Han. Uma coisa maravilhosa. Como nós estudamos um mundo parcelado, né? A partir da história. Então, em primeiro lugar, história. Resgatar e reestudar a história. Segundo ponto, cultura e língua, o mais complicado. Porque língua, estudar a língua chinesa, eu não leio chinês, eu conheço alguns ideogramas, identifico, passei um básico 2, aprovei, agora não estou com tempo para continuar, mas a língua está ligada à cultura, né? E eu tive a oportunidade de ir para a China, né, antes da pandemia, recentemente o ano passado. E o terceiro ponto para estudar a China contemporânea, Luiz e Eduardo, é entender as metamorfoses do marxismo. Então, sem entender o marxismo e como a cinicização do marxismo que conjuga as três dimensões, nós não vamos entender a China contemporânea. Tem um debate muito grande na esquerda, né? De que a China é capitalista, que não é, que a grande parte da esquerda acadêmica e não acadêmica ocidental e do sul global da periferia virou positivista. É branco ou é preto. É capitalista não é. Não, não consegue lidar com as contradições. Não conseguir lidar com as contradições é um elemento pouco marxista. E aí está com a grande contradição da esquerda acadêmica. É um pouco mais triste ver isso no sul global, menos no centro capitalista, porque basicamente a grande luta da esquerda no centro capitalista era basicamente contra o Estado capitalista e contra os capitalistas. Tomar o Estado, chegar a táticas e estratégias para tomar o Estado e reivindicar, a partir da luta de classes, o poder dos trabalhadores. Só que na periferia, no sul global, e na Ásia, eles entenderam bem,
a luta não é só isso, porque é anti-imperialista, fundamentalmente. Né? A preocupação anti-imperialista é ausente nas classes subalternas, salvo exceções, no centro capitalista, porque eles eram os colonizadores, os imperialistas. Né? Todo o século XIX, auge do capitalismo, né? E parte do século XX. Então, esta é uma problemática que chega até nós e que ajuda a compreender, não estou querendo convencer ninguém aqui, mas ajuda a compreender os elementos que conjugam o sincretismo do marxismo, maoísmo chinês e a sua história. Tá? Para quem quiser começar, leia as 3 resoluções do partido. São 3. Uma com Mao Zedong, a sinicização do marxismo, depois com Deng Xiaoping, e a última, há poucos anos, com Xi Jinping. Eu acho que, ou seja, eu estou contando minha trajetória bem resumida, para que vocês entendam que isso chega à teoria das relações internacionais. Tá? Então, eu chego à China, o estudo da China, via relações internacionais, mas minha formação é de ciências sociais, né? Aliás, muito boa em Campinas, na Unicamp, né? Eu tenho uma formação de autores, de professores de todo o leque político, liberal, marxista, de vários tipos. Talvez marxistas tenha mais, uma fauna mais rica e, portanto, mais disputada entre eles. Para chegar à compreensão da China e depois, logicamente, o aprendizado com colegas, né? Desde a economia. Eu ministro Economia Política Internacional há 20 anos, pelo menos, mais de 20 anos. Teoria das relações internacionais também. Minha tese de doutorado sobre neoliberalismo econômico, a teoria política do neoliberalismo econômico. Eu conheço todos os liberais, todos. O que me capacita para quê, nesse caso? Para identificar os picaretas, influencers de criptomoedas e liberais que estão por aí falando qualquer bobagem. Que tem o livro de Mises, que leram 4 capítulos de Adam Smith, que são 20 páginas, tá? E depois o resto não leram mais. Então, Hayek e toda essa turma aí. Agora, é verdade que eu não sou economista, nem pretendo ser. Sou analista de relações internacionais, me identifico assim. Tá? Estudo geopolítica, relações de economia política com a geopolítica, basicamente. Se tiver alguma dúvida, consulto meus amigos economistas, quando é mais técnico, né? Mas aí entra em outro assunto, porque tem muitos economistas que analisam muito bem as economias capitalistas, mas tem muitos problemas para analisar a China, né? Porque é um sistema sui generis, né? Sistema diferente. Político e econômico. Político e econômico. Sui generis. Tá? Extremamente Aí complexo, né, professor? Hoje estive falando um pouco das 2 sessões que está rolando agora. O que são as 2 sessões? A democracia delegativa da China, de delegados, né? Que reúne uma vez ao ano, 2 semanas, mais ou menos, e delibera sobre as políticas que vão acontecer no próximo ano. Estamos finalizando o 14º plano quinquenal de economia planejada, né? De projetamento, falaria meu amigo Elias, que batizou esse novo sistema político e econômico como economia de projetamento. Né? Então, é outra lógica. E é outra lógica na sua forma de representação da população. Eu não sei se é mais ou menos democrático que a nossa, tá? Em algumas coisas até mais democrático. Em outras é totalmente diferente. Tá? Os delegados reúnem, deliberam, corrigem,
as pautas são ouvidos, né? Não tem salário. Logicamente que os custos, quando vão a Beijing, a Pequim, nesse período são, logicamente, mas ele não tem salários como um deputado, um senador. As bases podem tirar o mandato de um delegado se não responde ou não cumpre bem sua tarefa. Nas nossas democracias não podemos. E eu estou colocando isso, sabe por quê? Porque me preocupa muito a nova direita, né? Essa direita radical, agressiva, raivosa, que às vezes aponta para alguns problemas da nossa democracia que nós não temos coragem para corrigir, né? Então, eu acho que a China não quer vender seu sistema político para ninguém. O ideal é não comprar modelos de outras sociedades, mas sim aprender com erros e acertos dos outros, né? Eu acho que isso forma parte do ser humano, né? Da evolução do ser humano. Então, essa é a minha primeira reflexão de como entrei na China. Falei, ministro de Economia e Política Internacional, o mundo está bem turbulento, né? Temos que estar todos os dias olhando para notícias novas, né? Você não sabe o que vai acontecer. Professor, Tem algumas... Então, eu fico assim meio chocado. O Donald Trump é uma caixa de surpresas sem surpresas. Caixa de surpresa porque todo dia tem que lançar alguma coisa, né? Mas forma parte da tática dos Estados Unidos hoje. Chimarrão, Posso muito fazer uma bem. pergunta? chimarrãozinho é essencial, né, professor? O senhor Eu tá só muito não bem. tomo agora, tomei todo dia. Tá Porque bom. tenho medo de não dormir depois. O senhor sabe que aqui nós estamos enfrentando, eu estou no sul, né, professor? Estou em Porto Alegre, aqui, perto de Porto Alegre, é um sítio que eu vivo. Estamos enfrentando uma onda de calor gigantesca. Então, de dia eu não estou conseguindo tomar, mas de tardezinho Não, eu vou né? ali, faço meu chimarrãozinho, que é A onda de essencial. calor que reclamam meus argentinos amigos, né? Meus amigos argentinos também. Tá Exato. chegando. Eduardo, já vou te passar a palavra para te fazer uma pergunta, mas eu queria. O professor Javier falou uma coisa que é muito interessante, né? Que as revoluções não podem ser copiadas, né? Isso aí, né? Muita gente tem a ilusão de que não, vamos copiar o que fez os bolcheviques fizeram lá em 17, o que o Mao Zedong fez na China, o que o Fidel fez em Cuba, né? Cada revolução tem a sua peculiaridade, né? E o Javier falou muito bem, a China tem as suas peculiaridades, não tem como a gente imitar os processos chineses, nós temos que fazer a nossa própria revolução, né? Mas eu acho que uma coisa é fundamental, né, professor? Caminhar ao lado da China neste momento, né? E aí eu queria trazer a pauta para o Brasil, né? Como é que o senhor está encarando? Eu assisti, eu mais ou menos sei como é que o senhor encara, porque eu assisti o senhor no programa lá no GGN, quando o Xi Jinping veio ao Brasil, e o senhor, na minha visão, o senhor destoou do pensamento majoritário em relação ao que o Brasil fez, né? Que foram aqueles memorandos, como é que é esse protocolo de sinergias, né, com a nova indústria Brasil e com os processos de industrialização que o Brasil está tendo, o PAC, né? Então eu queria saber muita gente critica, né, o governo brasileiro por ele não ter assinado o memorando básico ali, padrão da Rota da Seda, né? E eu assisti o senhor, eu fiquei muito feliz quando eu ouvi o que o senhor falou ali, porque eu concordo inteiramente com o que o senhor falou ali. Então eu quero ouvir. E aí, como a gente teve aí, acho que faz uns dois meses ou 3, né, que o Xi Jinping teve aqui no Brasil, 4 meses quase. Então a gente já tem um tempo depois daquilo, porque eu me lembro que ali na visita do Xi Jinping ficou estabelecido que se formariam grupos temáticos, né, também. Eu não sei como é que andam esses grupos temáticos, como é que ficou isso aí, né? Mas como é que o senhor está vendo, em linhas gerais, essa relação do Brasil com a China? Nós estamos no caminho certo? O protocolo, o memorando da Rota da Seda seria melhor para nós ou seria melhor o que a gente está fazendo aí, a nossa diplomacia? Bom, aqui
estamos falando de un gobierno de coalición, una coalición un poco heterogénea, ¿no? Inclusive dentro de la izquierda. Pero esa coalición no es solo con la izquierda, con partidos centrão, partidos de direita, no da extrema direita, mas partidos que você sabe que en un futuro pueden se acomodar en otro espectro político. Então, eu entendo toda essa complexidade. E na frente nacional, eu acho que o Brasil precisa disso nesse momento histórico, né? Com certeza. E lidar com a China nesse contexto geopolítico é complicado. Eu acho que o Brasil teve cintura. Acho que alguns acordos foram para frente ou tentam ir para frente e outros estão meio congelados. Acho que a MIDIC está trabalhando muito bem na medida do possível. Também acho que assinaram não nesse momento o memorando de entendimento, que geralmente são 4 ou 5 páginas, que é um entendimento. O Brasil pode ser uma peça essencial, estando na Rota da Seda ou no grande iniciativa, sem ter que assinar isso. Muitos discordam comigo. Não sei se não sei se no governo, não tenho informação interna, eles estão contentes ou não com a decisão. Eu sei que tinha facções que não gostavam muito da ideia de se aproximar muito para a China e outras, sim. Se chegou um meio termo. Em um momento, nesse acordo, são vários acordos assinados, aparece o termo do Rota da Seda, né? do Belt and Road Initiative, da iniciativa do Cinturão em Acordo, né? Como um primeiro passo para um marco para investimentos. Isso vai, não ter assinado um memorando específico, vai impedir que a China invista? Não. Não. Eu tenho notícia, acho que a Rússia nunca assinou um memorando desse estilo. Mas a Rússia assinou outro tipo de acordos. Inclusive, da amizade sem limites com a China, e talvez seja o parceiro mais importante que a China tenha no fornecimento energético. Assim como a Rússia. A China foi, perdão, a Rússia é o parceiro mais importante da China e a China é o parceiro mais importante da Rússia nesse período conturbado da guerra da Ucrânia. Eu acho que é um grau de maturidade, sobretudo no presidente Lula, no vice-presidente Alckmin, de saber lidar com a China nesse momento e tentar, que acho que esse tem que ser o objetivo, extrair o máximo de energia da China para o aprendizado e a transferência tecnológica para reindustrializar o Brasil. De nada adianta o Brasil continuar apostando unicamente a ser um exportador de commodities. Não é o destino de um país como o Brasil. Embora não descartar essa ferramenta, exportar commodities, para investir ou para utilizar em outros, seja políticas sociais ou outros projetos de reindustrialização que demandam um papel do Estado muito presente e ativo. E aí está o ponto, na situação atual, de um empresariado brasileiro que não sei se está na onda disso. Porque o empresário brasileiro não sei se tem vontade de fazer esforços para reindustrializar. Aí tem o ponto, é um processo que vem da década de 80, que eu conversei com meus amigos economistas, escrevi uma pequena matéria para a Argentina, que foi, inclusive sobre o empresariado brasileiro, pediram, num site que nós escrevemos em espanhol, que eu participo, Tectônicos, com K, Tectônicos,
que eu recomendo, que tem análises de geopolítica, são sensacionais, em espanhol, tem ampla visibilidade, está crescendo muito. Não tem canal do YouTube, é uma publicação online e está em diferentes redes sociais, né? Mundo Tectônicos, com K tectônicos. E aí me deparo com uma situação, claro, o dilema da desnacionalização do Brasil desde a década de 80 até aqui, né? Do empresariado, focando nas finanças, no setor de serviços, em commodities, tá? Observen os bilionários, no setor de redes hospitalares, né? E o setor industrial um pouco aquém, né? E agora, está tudo perdido? Não, não está perdido. Eu acho que tem como articular politicamente se não uma aliança, um pacto de reconstrução de infraestrutura com a China, convencendo esses setores de agronegócios que vai ser muito conveniente para eles, né? Uma integração para promover não só a facilidade para exportar ou para reconstruir um porto, ou etc, etc, mas também para integrar regionalmente o país, né? Tem ferrovias e projetos que integram regionalmente o Brasil. Aí está o segredo também desse processo. Não é fácil, tem interesses de agronegócios que são interesses muito corporativos e focados, né? E eu acho que esse é o grande desafio de um governo de coalição que seja de esquerda, né? Ou liderado pela esquerda brasileira. Eu acho que o desafio agora vai ser como, já que não podemos fazer planos quinquenais nas nossas periferias, como projetar, né? Dar visibilidade a alguns projetos de transferência tecnológica e reindustrialização do Brasil. A China é um parceiro fundamental. Agora, cuidado, a China também pode ser um parceiro fundamental para essas elites neoliberais, que só querem exportar cereais e grãos, ou grãos e minério de ferro, né? O problema é que isso tem um limite. O problema é que tem um limite. Os boom das commodities tradicionais já não é como era. Soja, o preço da soja não é aquele preço. Tem um boicote, não é boicote, tem uma resposta chinesa às tarifas dos Estados Unidos, pois não vai comprar mais soja, aí a Argentina e o Brasil vão se aproveitar. Mas a gente não pode viver do boom de commodities e do pensamento de curto prazo derivado de sonhar com ser exportador de grãos e minério. Não pode. Não é um país pequeno, o Brasil. É um país complexo, grande, com outras ambições. Agora, você me pergunta, quais perspectivas? Embora o governo Trump vai trazer talvez muita desgraça para o continente, também ajudou a aglutinar setores de Itamaraty, junto com o governo, para pensar os BRICS de outra maneira. Isto é, não tendo o governo Biden ou Kamala Harris apostando ao COP da mudança climática, que é muito importante a mudança climática, esse assunto, mas houve como uma fetichização disso, fracassou em Baku, isso me falaram colegas que trabalham nisso, tá? E se apostava tudo no Brasil para ser o foco nos holofotes no segundo semestre. Com Donald Trump, isso vai goela abaixo. O Brasil vai organizar em Belém. Agora, o Brasil tem a presidência dos BRICS. E o governo já sinalizou, com a mudança do Sherpa, que era um diplomata mais próximo do governo anterior, Eduardo Saboia,
muito gentil, eu conversei com ele, mas que não sei se esse grupo de Itamaraty estava muito interessado em avançar dentro dos BRICS. Eu sei que houve no Itamaraty uma leitura equivocada, que seria melhor, não seria melhor expandir os BRICS, quando observaram que isso era inevitável, convidaram a Argentina, sobretudo o presidente Lula, não sei os setores de Itamaraty, tinha setores que não queriam expandir os BRICS. E eu tenho uma hipótese que não vai gostar a muita gente, que eu acho que isso forma parte da elite de Itamaraty, dos resquícios imperiais do Brasil. Mas, os BRICS, sobretudo, no pensamento chinês, os BRICS não foram criados para ser um G7, uma elite exclusiva global. Foram criados para aglutinar potências emergentes com o sul global. Foram criados para ter o espírito da Conferência de Bandung, que marcou o início de uma força liderada por China, Índia e Indonésia na década de 50. Não foram criados os BRICS para ser um G7 dos emergentes. Eu acho que essa ficha não caiu. Brasil entra porque tem reivindicações dignas, históricas, uma reforma do Conselho de Segurança, uma reforma das Nações Unidas. Ok. Uma maior participação no Fundo Monetário Internacional, uma maior participação no Banco Mundial, nas instituições criadas em Bretton Woods, porque já não davam conta de ouvir as vozes dos países, das potências emergentes. Beleza, até aí tudo bem. A coisa foi evoluindo, porque os BRICS, como o G20, são filhos da crise econômica de 2008. Ok, já existia o G20 de ministros, beleza, produto da crise asiática de 97 e 98. Mas o G20 e BRICS é a crise que vai parir essas novas instituições. E o Brasil, acho que está entendendo. Acho que a mudança de Sherpa foi muito acertada nesse momento. Já há movimentos, já me chamaram a participar, inclusive ele do Sul, aí da região Sul, meus amigos, para participar do Civil BRICS. Eu participei com colegas do Civil BRICS na cúpula de Kazan, por razões que não. Eu fui convidado para ir para a Rússia, não consegui ir. Fui convidado antes para ir para a África do Sul. Estava chegando de Portugal, muito cansado, não fui. Mandei minha fala em inglês em 10 minutos, como pediram o pessoal lá, mas fui convidado. Que foi histórico na África do Sul, porque foi a criação do BRICS Plus, finalmente, né? Nasce o BRICS Plus. O BRICS pariu outro ser, qualitativamente diferente, não só quantitativamente. E isso eu destaco aí em um trabalho que estou fazendo, organizando. Então, basicamente é isso. Não, o percurso da tua pergunta, Luiz, Eduardo, não sei o que, eu acho que foi Luiz primeiro, vai desde a visita de Xi Jinping até a próxima visita, talvez, dos BRICS. Será ter a grande oportunidade para repensar todo esse relacionamento. China, por primeira vez, ultrapassou o ano passado. O comércio com o sul global foi maior do que com o G7. E a tendência é a crescer. Isso é interessante. A tendência é a crescer. E, professor, só para fechar de Brasil e China, o que essa primeira visita que o Lula fez ao Xi lá na China,
Depois o Alckmin voltou, acho que uma ou duas vezes, né? Teve uma última visita antes da reunião dos BRICS com o Rui Costa, com o Alckmin, com uma delegação mais forte, né? E agora o Xi veio ao Brasil. O que de concreto teve para o Brasil essas visitas todas aí? A China está apoiando projetos estruturais de infraestrutura no Brasil? Tem investimentos chineses? O que a gente pode Acho dizer que disso aí? não, é interessante a tua questão, porque o vice-presidente Alckmin representa e lidera o COSBAN, né? O COSBAN foi criado na época de Lula, inclusive. O camarada Alckmin, né, Javier? O camarada Alckmin já foi tanto à China que ele já canta Camarada foi. internacional. Já Mas canta internacional. o Alckmin está liderando esse processo, eu acho, de neodesenvolvimentismo, neoindustrialização, né? É Está uma fazendo um bom trabalho. figura importantíssima na Copa Nova. Eu sempre falo com meus amigos que é um ministério que tem liderado projetos que, claro, tem, como falei para vocês, um governo de coalição onde há uma dura balança de poder dentro do governo. Né? O COSBAN é a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível, que foi criada, acho que em 2002, 2003, durante o governo Lula, de cooperação. Então, o presidente Alckmin voltou, muito se especulava quando ele foi, que primeiro foi o presidente Lula, depois foi o presidente Alckmin, depois o presidente... Houve duas oportunidades, acho que teve duas oportunidades para o presidente Lula se reunir com Xi Jinping, que foi em Kazán, que por razões de saúde não foi, e no Peru, que o presidente Lula foi convidado na inauguração do Porto de Chancay. Eu não sei como está o projeto que lançaram em 2014, mas está parado. A ideia era conectar Peru com Brasil, Atlântico com Pacífico, né? Que estimularia o comércio. Alguém pode falar para mim, para escoar recursos. Bom, eu não posso deixar de lado uma grande obra de infraestrutura que pode integrar, inclusive pode ser instrumento de integração latino-americana, porque alguns falam, não, porque isso não, é melhor não fazer porque van para escoar minério. De fato, não posso culpar o instrumento pela ação política, não posso culpar uma faca de ser responsável pelo assassinato, né? Eu também posso usar a faca para fazer um bom churrasco, né? Então, o instrumento não é o culpado. A infraestrutura é essencial para qualquer tipo de modelo de desenvolvimento. Nos modelos sustentáveis, beleza. Outro dia estava vendo um trem de alta velocidade que passa pelo interior da China, né? Fizeram túneis especiais, o trem é silencioso e os túneis estão a uma altura para não incomodar aos elefantes que passam embaixo, para não destruir o hábitat do elefante. Então tiveram que usar a ciência e a tecnologia para fazer túneis nas rochas, né? Para preservar o ecossistema do lugar e realmente funcionou. Isso com ciência e tecnologia. Agora, eu acho que vamos ver agora se tem algum resultado. Por enquanto, nós temos uma grande notícia, né? Que é empresas chinesas que estão no Brasil, né? Sobretudo vinculadas a carros elétricos como o BYD. Isso sim, vai começar por primeira vez a produzir carros na América Latina, não na América Latina, na América. Carros chineses de altíssima qualidade que já estão
detonando nas vendas, inclusive no México, e lá não produzem BYD. Aqui também. Vamos ter no Brasil um carro, mas vamos ver se conseguimos, e depende da ação política, transferência tecnológica para fazer um carro elétrico brasileiro, né? Por que não? Estou sonhando. O Brasil já teve carro elétrico na década de 80, 90, não teve? E abortaram a experiência. O Gurgel não era um carro elétrico, não era um protótipo de carro elétrico. O Brasil está avançado. Eles estão querendo aprender com a gente. Eu não sei em que medida nós vamos querer aprender com eles. Isso vai demandar um esforço de aproximação e um planejamento por parte do governo, pelo menos aqueles setores que vão lidar com a China. Eu vou contar uma coisa. Eu reuni com um professor da Tsinghua. Tsinghua é a maior universidade da China, aqui em Belo Horizonte. Ele quer voltar para cá. Ok? Ele está querendo estudar e aprender biodiesel, sobre biodiesel no Brasil, gente. Nós temos para ensinar. Nós temos que criar canais específicos, mas com projeto atrás. Não podemos trazer a pessoa e ficar tudo no ar. Amanhã vem um governo neoliberal de extrema-direita, porque são todos neoliberais, aborta tudo, vende, quer vender Embraer, quer vender todo o patrimônio nacional, que é o único que eles fazem. Observe, Milei na Argentina, Bolsonaro no Brasil. Nós temos a oportunidade histórica de aprender com a China e com o México. Hoje. México é uma situação mais complicada que a nossa, geopoliticamente, com os Estados Unidos Norte, com problemas de violência. Estados Unidos exporta violência, porque 80% das armas que usam são americanas, dos cartéis no México e dentro dos Estados Unidos. E tem um governo de coalição muito lúcido, que está tentando reverter aos poucos e com muita inteligência, as políticas neoliberais, que são as que desindustrializaram Argentina, Brasil, México e por aí vai. Não foi a China que desindustrializou, foram as políticas neoliberais. Desde a década de 80, 90, na Argentina, década de 70. Isso tem que ficar muito claro. Agora, não é tarefa fácil para governo, logicamente, de coalição, né? Eu acho que o que tem que fazer a esquerda no Brasil, dentro da coalição, é fortalecer e mobilizar para o eleitorado, para escolher deputados, senadores, e puxar todos esses mais para a esquerda. É um trabalho da formiga. Mas isso é no plano basicamente político, né? Porque falo com Donald Trump, acaba de anunciar que, vou falar, saiu agora, porque fala México. Donald Trump acaba de anunciar que depois de uma conversa com a presidenta Claudia Sheinbaum de México, chegou a um acordo de que México não pagará nenhuma tarifa extra no acordo que eles têm de comércio. Esse acordo vai para até abril desse ano, vai haver recomendamentos, mas vão negociar, né? E vão trabalhar juntos para a luta contra o problema do fentanilo, né? Que é um problema da sociedade dos Estados Unidos, né? E agradeceu pela cooperação à presidente do México. Acaba de acontecer. Então, não é com submissão que você tem que lidar de igual para igual. A presidenta de México se posicionou.
abriu para negociação e talvez isso é o que os Estados Unidos queria, né? Ver um problema em comum que eles têm e enfrentá-lo. Então, a China, resumindo, a China pode ser, nesse cenário, um bom parceiro para nossa burguesia empresarial liberal ou um grande parceiro também para os setores que querem uma neoindustrialização. Então, vai caber a bola é com a gente. Né? A China não vai intervir nos assuntos internos de outros estados, fez negócios com um governo com baixa popularidade do Peru, ultraliberal do Peru há muito tempo, mas construíram o Porto Modelo, um dos portos mais modernos do mundo no Pacífico. Tá? Então, fica a dica, pessoal. A China não vai te impor nenhuma política. Tá? E também está aberta a negociações. Perfeito, Eduardo. Boa noite, Javier Vadel, professor Javier Vadel. Muito boa noite. Eu queria voltar lá no início, né? Você chegou a falar um pouco, que você explicasse como funciona ali o sistema político da China, quem pode ser candidato, se apenas membros do Partido Comunista podem ser candidatos, como funciona o sistema ali legislativo da China e tanto o nacional quanto os das províncias ali, se você pode explicar um pouco melhor, porque muita gente não entende. Bom, tem que ser resumido porque geralmente se mostra a China, né, aqui na periferia do sul global, com a mídia hegemônica, como ditadura, autocracia, né? Sendo que Estados Unidos é uma oligarquia, né, uma plutocracia, e apresenta os Estados Unidos como uma democracia. E ainda estamos mais acostumados a entender o sistema político dos Estados Unidos, que não é igual ao nosso. O nosso até é mais democrático que o americano, como um sistema, né, não só democrático, como mais familiar para nós. Tá? O mesmo sistema europeu é diferente. Na China, ela é fruto, o sistema político da China é fruto de uma revolução que foi gradualmente se institucionalizando, fundamentalmente a partir da década de 70, com a abertura ao processo de institucionalização, o que derivou em instituições próprias que datam de antes da Revolução. As duas sessões reúnem fundamentalmente a Conferência Consultiva do Povo da China e o Conselho Popular, o Conselho Consultivo, são duas grandes assembleias. A Conferência do Povo, ela tem 3.000 delegados. A Consultiva tem 2.000 delegados. Na China, por Constituição, é o Partido Comunista que foi o partido líder da frente que ganhou a Revolução, que aglutina mais 8 partidos. Tá? Então, o Congresso Nacional, temos que pensar em duas pirâmides. Uma pirâmide que é do partido, que por Constituição lidera, e 8 partidos que não são oposição, são colaboradores. Inclusive tem o Kuomintang, uma parte do progressismo do Kuomintang que ficou no continente e a outra fugiu com os industriais e Chiang Kai-shek para a ilha de Taiwan. Então, agora está rolando as duas sessões. Imaginem duas grandes assembleias que aglutinam gente do partido e gente que é de outros partidos independentes.
tem representantes militares, mas o Exército de Libertação Popular, People's Liberation Army em inglês, PLA, eles são do partido. Então, o Exército, a Marinha, as Forças Armadas não são do Estado, da pirâmide Estado, são da pirâmide partido. Tá? Imaginem uma governança dupla. Na China existe, basicamente, então, esses delegados são eleitos de maneira indireta pelas bases, assembleias que são muito ativas, e as bases podem tirar o mandato do delegado se o delegado não cumprir os requisitos, inclusive 30%, eles perderam o mandato. Então, democracia direta nas bases, intermediária no meio da pirâmide, e da pirâmide para cima uma meritocracia muito forte. Então, isso também aglutina, por isso temos que entender a cultura e a história, a meritocracia chinesa, que é milenar. A China tem há mais de 2000 anos concurso público. Então, a gestão é avaliada pelas bases e pela governança de cima. Todos os anos se reúnem. O poder executivo, esse poder seria legislativo. Eles mudam as leis, eles corrigem, eles representam setores da sociedade específicos. Eu vi várias entrevistas. Uma delas era uma representante dos empreendedores do interior que trabalha com e-commerce e com produtos específicos da pequena produção, por exemplo. Na conferência consultiva, aí tem membros do partido e alguns que não. Tem, inclusive, personalidades muito importantes da China, do cinema, do esporte, né? Que tem o famoso, na conferência consultiva, insisto, é da anterior da Revolução. Né? Participam as 56 etnias, estão representadas na conferência consultiva. São 56 etnias reconhecidas, ou 58, agora esqueci, mas são mais de 50. Tem, inclusive com suas vestimentas próprias. Só eu brincava com os alunos. Imagina a gente, os gaúchos iriam no Congresso com as roupas de gaúcho. O gaúcho argentino, o gaúcho no sul, que são iguais. Iriam deliberar. Além disso, por exemplo, o jogador de basquete Yao Ming é delegado da conferência consultiva. Tem do Tibete, tem todas as regiões que se juntam para colocar os problemas e debater. Geralmente tem um viés, tem uma fala muito política. Se quiserem, posso resumir em alguns pontos, alguns objetivos. Termina o 15º, quarto quinquenal agora, 2021-2025. Também o que seria Made in China 2025, que são 10 anos, 2 planos quinquenais. Ninguém fala mais de Made in China 2025. Os chineses para não irritar os americanos. Né? Mas o sistema, observem, o poder executivo da China, isso também no plano, os delegados estão no plano provincial também, que você perguntou. Existem cidades autônomas, se não lembro, são Shanghai, Pequim, Chongqing, e não sei se tem mais uma. Chongqing são as grandes cidades que têm status de governação. Ser intendente de Shanghai é um cargo poderosíssimo. Inclusive o premier Li Qiang foi secretário do partido e intendente de Shanghai. Existe também na outra pirâmide do partido o Congresso Nacional do Partido Comunista. Aí são todos do Partido Comunista. Tá? Mas que vai mexer nas leis é o Congresso do Povo. Tá? O Congresso do Partido Comunista, aí vamos observar também que é um congresso que delibera dentro do partido e que escolhe as lideranças do partido. Ok? Tem o Comitê Central, no partido, o biopolítico do Comitê Central,
e o Comitê Permanente do Biro Político, que são basicamente 7. O secretariado do Comitê Central, sempre um número ímpar. Tem a comissão de disciplinar, de inspeção disciplinar, e tem a comissão militar. Geralmente, o secretário do partido, o presidente Xi Jinping, o presidente, na institucionalização que foi se criando na China, e o presidente da comissão militar. Mas não da comissão disciplinar necessariamente. A comissão disciplinar tem bastante autonomia. Tem, como eu falei, o Congresso Nacional do Partido, né? E o comitê eleito por ele, com um comitê que escolhe os candidatos. Insisto, imaginem pirâmides com democracia direta, indireta e meritocracia. Para exercer cargos executivos, poucas exceções tem que entrar no partido. O partido são mais de 90 milhões de membros, a maior instituição já conhecida. E tem que fazer prova para entrar. A famosa prova é muito difícil. Os meninos de 20 anos, 18, fazem prova. E levam bomba. Porque, claro, o objetivo não é fazer dinheiro entrando no partido, senão, basicamente, executando tarefas de base, pode ser uma região pobre. E aí, a todo momento, seja o delegado, seja o membro do partido, ele é colocado à prova. Ele é testado, ele é avaliado. Os cargos de gestão são importantes. O presidente Xi Jinping teve uma trajetória que Deus me livre. Ele governou província pobre, província rica, tentou 4 vezes entrar no partido, 5, na quinta entrou. É engenheiro, fez doutorado em marxismo. Bom, processo. O estudo do marxismo é importante, tem um debate muito interno lá dentro, tem não sei quantas escolas de marxismo, todas as universidades têm escola de filosofia marxista, logicamente tem debates aí muito ricos, que aqui não tem, por exemplo, porque nós deveríamos ter com eles. Agora estão traduzindo alguns textos, né? Então dá para... Na minha área de relações internacionais tem alguns textos de discussão. Tem também teoria de relações internacionais com eles, mas também, então, para resumir, é complexo, não? Eu tenho algum material aqui que eu posso divulgar. O meu professor Evandro Carvalho tem um texto didático, né? Também escrito sobre isso. Professor, no topo dessa pirâmide aí são 8, né? No comitê central lá do partido. Não, é ímpar. É ímpar. Eu acho que é ímpar. Quantos são, senhor? O senhor sabe o número? Acho que é 7. 17. Estou agora na dúvida. Não, 7. Aqui. 7. Membros do Comitê Permanente, eu tenho aqui. Membros do Comitê Permanente do Biro Político. Vão funilando, né? Para cima. Sim. Xi Jinping, Li Keqiang, que era o anterior, do segundo mandato de Xi Jinping. Agora é Li Qiang, Li Changshu, Wang Yang, estou falando do segundo governo de Xi Jinping. Wang Hunin, que ainda está, é o ideólogo do partido. Wang Hunin escreveu um livro sensacional sobre os Estados Unidos. Ele viveu nos Estados Unidos. É o ideólogo número 1 do partido. Chao Leji, Han Chang. 7. E esses cargos têm Sempre mandato. são ímpares. Eles têm mandato. Sim, mandato 5 anos. 5 anos. Desses que mencionei, só tem Xi Jinping, Wang Hunin, do governo atual. E não sei se tem mais algum. O primeiro-ministro do Conselho, porque depois tem um Conselho de Estado, que é um órgão que participam eles. Né? E geralmente o primeiro-ministro é o do Conselho de Estado, né? Que é um órgão um pouquinho maior. Tá? Mas o órgão decisório fundamental é o presidente, secretário do partido, Xi Jinping, e os 7
né? Membros do Comitê Permanente do Biro Político, que esse foi o 19º Congresso Nacional. Chegou até 2022. Em 22 muda para o terceiro mandato de Xi Jinping, e aí Li Keqiang morre pouco tempo depois de um ataque cardíaco. Não sei se era cardíaco ou não, mas ele não formava parte do governo. Assume Li Qiang, que tinha sido prefeito de Xangai, que é o atual primeiro-ministro. Que geralmente o primeiro-ministro é aquele encarregado das questões econômicas. Tá? Geralmente é por administração governamental e economia. O foco de Xi Jinping, do secretariado geral do partido e presidente, é o partido, Estado, assuntos militares e relações exteriores, lógico, né? O presidente do comitê permanente tem um membro que foca em assuntos legislativos e nas outras regiões autônomas como Macau, Hong Kong, questão Taiwan. Wang Huning, que ainda está, procurem Wang com W, Huning com H. Essa personalidade é impressionante. Essa personalidade aglutina, e ele tem a cargo questões educacionais e da propaganda do partido. Né? Tem sempre um desses 7 que mexe mais com a comissão disciplinar e a luta contra a corrupção, que foi a bandeira de Xi Jinping em 2013, 12-13. Xi Jinping assume o secretariado do partido em 2012, quando era vice-presidente, e assume a presidência no ano seguinte. Então, nessas duas pirâmides, há uma coincidência, a menos que no futuro mude, entre a liderança do partido e a liderança do Estado, do governo. Né? Basicamente, é uma mistura de democracias diretas, nas bases, assembleias muito ativas, podem vivenciar isso. E tem o país onde mais também greves tem no mundo, né? Um intermediário indireto e funções executivas, seja em governações ou no Politburo, biro político. Aí, quando se chega nesse nível, estamos frente a um processo de funilamento para cima, baseado na gestão e na meritocracia. Meritocracia no sentido chinês, não essa liberal, né? Nossa. Sim. Liberal não sempre fajuta, né? A meritocracia chinesa, você é testado pela sua gestão, sua competência, sua ética. É isso. Isso é milenar. Isso transcende a influência do marxismo, tá? Isso forma parte do DNA né? Da China. Tá? Então, em pouco tempo é difícil de explicar, Eduardo, mas eu acho que tua pergunta é válida, porque, inclusive, para o público aqui, é mostrar que tem aspectos em municípios que são muito mais democráticos do que a gente. O orçamento participativo que aqui começou e depois apagou, que era uma iniciativa da esquerda, na China é comum. Normal. E são diferentes, tá? Eu vi aqui uma pesquisa de um mestrando aqui da UFMG, de urbanismo, sobre comparando o orçamento participativo do Brasil, que não existe mais, com o chinês. Oh, gente, vocês não imaginam o que é isso. Foi uma aula para mim. Um aprendizado impressionante. Pesquisa empírica, né? Impressionante. Então, temos muito para aprender. Logicamente que não para imitar, porque a trajetória deles é totalmente diferente. Mas nós temos muito para aprender para melhorar a vida da nossa população, gente. Que é o foco do partido. Ser o povo, entendeu? O processo
Quando Xi Jinping assume, o grande perigo era a desigualdade e a corrupção. Desigualdade entre classes sociais, que foi diminuindo. Observe o coeficiente Gini desde 2013, foi melhorando, é difícil melhorar. E a desigualdade entre regiões, os dois problemas, e a corrupção. A corrupção é fundamental. Tá? Sem isso, o partido não tem válvulas de escape. Nós temos Coca-Cola ou Pepsi, né? Ah, Coca-Cola de Dourado, vamos para Pepsi. Lá não. Lá ter um partido tem que se revitalizar a cada momento. Bom, as pesquisas dão que o presidente Xi Jinping tem uma aprovação de mais de 90%, pesquisas de Harvard, não da China. Que o partido tem uma legitimidade de mais de 90%, pesquisas americanas. Então, nada suspeitas, né, professor? Não, é importantíssimo. Porque aqui qualquer coisa que falar do dado da China é, China manipula dados, Ocidente a transparência, abre a caixa preta da USAID. Exato. Agora abriram a caixa preta, não abriram a caixa preta ainda, né? Os reis da transparência da ajuda internacional. Abre essa caixa preta, ainda não abriram. Foi exposto, porque tem uma luta interna nos Estados Unidos entre elites. Tá? A gente aproveita para ver. Mas eles dão aulas de transparência. Não, é importante trazer esse tema, essa pergunta que o Eduardo fez, e como é que funciona o sistema, né? Porque eu acho que era uma acusação, né, contra a China, contra países, né, de fora do Ocidente. Ah, é ditadura, Irã é ditadura, Rússia é ditadura, Venezuela lá o Maduro, ditador, né? Porque esse argumento ele caiu por terra completamente com o que a gente tem visto nos Estados Unidos e na Europa, né? Tu quer coisa mais ridícula do que o sistema eleitoral e as práticas políticas da Europa, onde um partido ganha a eleição e o presidente, o Macron, indica um primeiro-ministro de um partido que perdeu a eleição. Então tu vai lá, vota, e quem assume é uma pessoa com um entendimento completamente diferente do partido que ganhou, né? Demonstrando que democracia não tem nenhuma naqueles países ali. Agora, na Alemanha, o governo foi constituído ali pelos caras que estavam no governo antes, né, numa aliança com gente mais conservadora ainda. Né? Só falta na Europa, os fachos efetivamente terem a caneta na mão. Né? E eles estão chegando lá. Vai chegar no ponto. Né? Luiz, você falou sério, quem dita a pauta europeia e dá aulas de democracia é uma autocracia da União Europeia que ninguém escolheu. Von der Leyen. Von der Leyen tiraram do governo aí, Merkel antes, porque só incomodava. A outra da Estônia, falando curto e grosso, porque ela é grossa, deve ter são muito ruins os dirigentes europeus, além disso. O pessoal da OTAN, os europeus da OTAN são gente contra lobistas da guerra, né? Do sistema de armamento, são funcionários dos Estados Unidos. A Kallas, a da Estônia. Mas a von der Leyen, quem escolheu ela para ditar normas? Ninguém, né? Então, na França, você colocou, a população não gosta do rumo dos liberais globalistas, dos guerreiros liberais globalistas, né? Os que eu falo que são falcões com pele de pombo, né? Então, que agora estão escalando, né? Não sei se escalando ou latindo para ver se Donald Trump faz alguma coisa, né? Porque, evidentemente, eles, talvez a França um pouquinho mais, mas a Alemanha é um país que depende da segurança dos Estados Unidos. Não tem muita segurança e defesa desde a Segunda Guerra, né? Então, as democracias
parlamentares, né? Aquelas que estariam efetivadas, consolidadas, elas correm um risco muito grande como as nossas, né? Mas aí a gente não consegue fazer autocrítica no nosso sistema representativo. Então, o que acontece? Quando a nova direita vai atacar o sistema representativo nosso, apontando um dedo na ferida que realmente existe. Ou seja, nós votamos por um deputado e o que está fazendo ele agora? Ele presta contas para nós. Então, ele está apontando uma elite lá, uma casta. E aí surgem aventureiros que aplicam políticas fascistas e neoliberais. Eu acho que o caminho da esquerda e do que seria o progressismo no sentido não deturpado do termo, né? Mas de uma esquerda que quer a maior participação, é corrigir o sistema de representação entre representante e representado nas nossas democracias. Que represente o eleitorado e não chegar lá e ser lobista de grande bilionário, né? Esse é o problema. Se não prestam contas. Não prestam contas. Chegam lá e aí é tudo uma melange que favorece esse lobista. Nos Estados Unidos tem clara a oligarquia americana, a plutocracia. O lobby é legalizado. Quem põe mais dinheiro, põe mais empresa, leva. Eu vou colocar nos dois partidos. Pronto. Elon Musk. Né? BlackRock, Larry Fink. Leva. Larry Fink ligou para Trump falando que queria comprar o canal de Panamá, os Hutchinson. Ligou. Uma semana. Saiu na Bloomberg. Ligações. O Trump falava, deixa comigo. Panamá, vou invadir, papá. Que Hutchinson vendeu 80% dos portos para Larry Fink, da BlackRock. Aí está o poder. Esse é o poder. Nós temos, né, o professor Javier, o senhor falou muito bem a questão do poder, né? E a gente tem partido único nos Estados Unidos e partido único na China, né? Aí a gente vê qual é o melhor partido único para ter, né? Na China, como tu falaste aqui, em todo um processo, né, de participação popular, né, na base do partido, e nos Estados Unidos o partido único com os caras, como tu falaste aí, a BlackRock e outros, de cima para baixo e o povo, né, sem tomar decisão nenhuma. Né? Some-se a isso o processo de desintegração social, de fragmentação social que os Estados Unidos está experimentando. Em algum momento, o governo Trump vai ter que lidar com isso. É assustador. Exatamente. É assustador. A violência. 1 milhão de pessoas estão vivendo na rua. Eram 800 e pouco, segundo o censo que fizeram. Alguns calculam que ultrapassa 1 milhão. Porque aí não conta aqueles que estão dando voltas com motorhome, desses motorhome antigos, né? Contam só das cidades. 1 milhão. Você que imagina, e crescendo, né? A pauperização social e que foi um processo que começou na década de 70 e 80, né? Com o neoliberalismo, né? Eles também estão experimentando a própria medicina, né? O veneno. O problema é que eles partem de outro patamar, né? Para nós é trágico, né? Isso. Para eles é degradante. A tragédia vem depois, não sei o que vai acontecer, né? Mas a China tem outra abordagem. É um partido único no governo, não é o único na China, é o único como partido governante, mas não é um partido onde os capitalistas mandam, né? Não tem bilionário. Nenhum deles é bilionário. Nenhum órgão deles. Não tem. Bilionário não tem. Eles são trazidos para conversa, como outro dia Xi Jinping reúne com os maiores bilionários na área de e-commerce, big techs, né? Só para dar
A linha é para trazer eles para... Eles têm voz. Vários estão até filiados ao partido. Agora, essa guerra de classe existe. Tem gente em Xangai que não gosta de Xi Jinping, lógico. Porque há um processo de estatização desde 2020. Né? E banqueiro bilionário não existe na China porque não tem bilionário banqueiro. Não tem banco privado. Os bancos são públicos. Sim, Eduardo, desculpa aí. Eu queria perguntar aí como entender, por exemplo, Taiwan, né? Que muita gente confunde, muita gente acha que é outro país, né? Muita gente, inclusive, claro, os que são oposição à China, né? Defendem que Taiwan é outro país, né? O governo de Taiwan se considera outro país, só que a gente sabe que foi para lá que a oposição fugiu após a revolução liderada pelo Mao Tse Tung. Eu queria que você explicasse aí como é que Taiwan se constituiu ali como uma ilha, vamos dizer assim, uma ilha rebelada, né? Como é que ele se constituiu autonomamente ali? E o Você acha possível que há risco de, pelo menos no tempo recente, um conflito ali entre a China continental e Taiwan? A pergunta maravilhosa. Taiwan, a única salvação de Taiwan é integrar a China. E acabar com essa palhaçada que vai acabar com eles. Por quê? E vou chegar lá. Essa é a primeira, é o título. Esse produto, esse processo que você escreveu, Eduardo, é produto de uma guerra civil inacabada. Chiang Kai-shek, com industriais, a burguesia, ele foge para Taiwan, com também parte do exército. Uma parte do partido fica na frente nacional liderada por Mao, e eles vão com apoio americano, com os navios americanos. É isso. Claro, por muito tempo eles estavam a salvo porque os mares eram basicamente um lago dos Estados Unidos, o Pacífico. Né? Agora, uma guerra civil se termina de duas maneiras: ou com guerra ou com diplomacia. Tem uma música Rolling Stones que se chama Time is on My Side, famosa, que é basicamente a posição da República Popular da China. Os rebeldes sempre foram Mao Zedong, a turma de Mao Zedong eram rebeldes. Claro, muda tudo nas Nações Unidas. E, diferentemente ao caso da República Democrática Alemã e República Federal Alemã, ou ao caso de Vietnã do Norte e do Sul, que o Sul acaba perdendo e depois sabemos a história. Ou o caso da República Democrática da Coreia, República Popular da Coreia, ou República da Coreia, na China nunca houve um acordo de duas Chinas. Sempre houve uma. E até a década de 70, a representação da China nas Nações Unidas era a República da China, com sede em Taiwan. Beleza? Que por muito tempo foi colônia japonesa, desde 1898 a 1945. Por muito tempo na contemporaneidade. O que acontece? Com o decorrer do tempo e a aproximação sino-norte-americana, como produto de políticas realistas de Kissinger e Nixon, se produz a aproximação, e depois com Carter, aí tem um consenso bipartidário, o reconhecimento da República Popular da China diplomático como a China, a única China. Com acordos assinados, Estados Unidos não reconhece nenhum tipo de duas Chinas. Não existe. Só existem provocações. Que, geralmente, com o governo anterior democrata, houveram mais provocações sérias. Houve, durante o governo Bush, né?
E em Taiwán foram criados partidos. Taiwán é uma ilha cuja população, ao decorrer da história, pertence à dinastia Ming, dinastia Qing. Só Japão rouba da dinastia Qing, viram a colônia japonesa em 1898. O que acontece aí? Tem, de fato, mais ou menos um terço da população que acha que é japonês, ou descendente, que quer independência. E claro que o Japão, tacitamente, Estados Unidos, apoia esse setor representado por o partido que está governando hoje. Mas a maior parte da população é herdeira de Kuomintang, se sente chinês, a escrita chinesa tradicional, não chinesa simplificada, como no continente, e se sente chinês. Claro, se vai no parlamento em Taiwan, vê atrás o pai da pátria, Sun Yat-sen, que é reconhecido como pai da pátria no continente, que é o grande inspirador do nacionalismo e anti-imperialismo chinês. Por desacordos desse partido, foi criado o Partido Comunista, que colaborou com o Kuomintang, até que Chiang Kai-shek virasse as costas e mandasse reprimir todos os comunistas. De uma maneira muito traiçoeira, muito... Eles fugiram. Ok, a história... Mas o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, Donald Trump não está provocando, inclusive está pagando páginas na internet sobre Taiwan. E Donald Trump e a elite sabe que o alvo, o rival geopolítico é a China, mas sabe que o tempo não está com ele. E o governo chinês tem como objetivo completar o rejuvenescimento do povo chinês com a unificação da China. E só faltaria Taiwan e algumas ilhas. Sob o guarda-chuva, um país, dois sistemas. Como é com Hong Kong. Mesma coisa, Hong Kong tem seu sistema político. Macau também tem outro estatuto. Por primeira vez, Macau tem um governo mais contestatório das elites históricas de Macau, hoje. Mas tem sua autonomia. E a ideia é que Taiwan embarque para isso. 70%, 80% do comércio da ilha de Taiwan é com o continente. Ou seja, o crescimento absurdo da China, o desenvolvimento da China, está levando naturalmente a uma aproximação com Taiwan, a menos que venha algum provocador. O governo que está liderando atualmente, que é um governo pseudo-independentista, ou seja, não fala isso explicitamente, representa um terço da população. Porque ele não tem maioria no Congresso, porque a coalição de Kuomintang com outro partido, que não são independentistas, é sua maioria. Qual é o ponto de Taiwan forte? Que por muito tempo, e ainda hoje, lidera a tecnologia semicondutores, chips. A empresa TSMC, de Taiwan, lidera a tecnologia junto com Samsung e agora a China popular que está chegando lá. Está chegando a passos longos. Qual é a proposta de Donald Trump? Basicamente roubar a tecnologia de Taiwan. O que está querendo fazer Donald Trump não é provocar a China por República Popular. O que está fazendo Donald Trump na sua esfera de influência e seu imperialismo é disciplinar a América Latina, Europa e Taiwan. É mais fácil, coisa que não vai acontecer, é mais fácil que você me fale que Estados Unidos vai invadir Taiwan do que a China invadir. A China precisa invadir.
A China vai se defender, porque Taiwan é parte da integridade territorial da China. É como mexer com a sua existência. Observem o que aconteceu na Rússia, na sua zona de influência, na sua área tampão. Não é a mesma coisa. Para a China é mais delicado ainda, porque é parte da sua nação. Os Estados Unidos a elite não é boba. O que está querendo fazer? Transferência tecnológica forçada, como fizeram com o Japão na década de 80, para Estados Unidos pegar a tecnologia e que produzam os chips em território dos Estados Unidos. Mas a ideia não é criar mais emprego nos Estados Unidos. A ideia é pegar a tecnologia de Taiwan. Por isso, volto à primeira reflexão. A salvação de Taiwan é a integração com a China, porque senão vai ser periferializado e marginalizado pelos Estados Unidos. Essa é a tendência. Não, e ainda vão fazer Taiwan de bucha de canhão, né, contra a China ali, fazer depois que tiverem a tecnologia, né? O Juliano colocou aqui, ó, muito pertinente o comentário dele, ó, não entendo como a TSMC faz investimentos no Ocidente, sem que os Estados Unidos absorverem a tecnologia de chips ou empurrar a ilha para a guerra, né? O Rafael Fernandes, Rafael Fernandes está dizendo aqui, ó, em relação a Taiwan, Xi também havia prometido uma ação a respeito, até onde sei, acredita que até 2027, o fim de seu mandato, ele fará algo a respeito? Acho que é uma pergunta aqui. Não, nada que... Eu acho que o Rafael está falando algo incrível. Só deixa eu mandar um abraço aqui para o professor José Medeiros, que está conosco aqui na audiência. Ó, amanhã estará grande conosco amigo! Aqui. Grande abraço, grande professor amigo José Medeiros. Lá está de manhã cedo, ele acorda cedinho, tomando um chazinho, né? Já vou voltar a visitar, vai visitar o José. O Rafael, em relação ao Rafael, não. Se está pensando na intervenção armada, a intervenção, calma, qual é o ponto limite? A linha vermelha. Amanhã Taiwan declara independência. Mas para declarar, alguém tem que reconhecer. Quem vai reconhecer a independência de Taiwan? Paraguai. 6 países no mundo reconhecem Taiwan como a única China. Tá? Não tem nada de independência aí. Só sobram-se Vaticano, essas ilhas aí que são paraísos fiscais, e Paraguai, um enclave dos Estados Unidos na América do Sul. Pelo amor de Deus. É uma vergonha o Paraguai. Ou seja, é inviável. Agora, seria uma linha vermelha. Aí não sei o que pode acontecer. Seria uma linha vermelha. O Denis Dias pergunta aqui, ó, professor, a última declaração da China em resposta a Trump indica uma mudança na até então discreta diplomacia chinesa. Só para lembrar, acho que foi ontem ou antes de ontem, né, que o embaixador chinês aí diz que a China estaria pronta para guerra em qualquer área, né, deixando assim aberta ali uma demarcou terreno, né? A política, a diplomacia assertiva se vai constituindo a partir de 2013, né? Não deixa de lado o anterior, mas já não aceita provocações. Não quer guerra de comércio. Eles se prepararam. A China diversificou parceiros, ampliou o comércio com o sul global que mencionei, inclusive tirou tarifas dos países mais pobres da África e anunciou isso no Peru também. A China está investindo, e o plano que agora estão falando isso nas 2 sessões, estimulando o consumo, né? E afrouxando a questão financeira, né? Para promover o consumo também. A China está diversificando parceiros. A China está preparada para a guerra tarifária. Eles aprendem e planejam. A gente não. Já tivemos um governo Trump. Você tem características diferentes, mas alguns pontos são a mesma coisa. Tarifa para negociar. É uma tarifa. Eles já estão preparados. Eles já lançaram
tarifas contra os Estados Unidos de minerais específicos, fundamentais para a nova indústria, a revolução industrial, em novembro, dezembro do ano passado. Eles estão preparados. A Rússia está preparada também. Estão preparados, não tem surpresa para eles, não. Porque a Rússia, porque também tem histórico de planejamento da União Soviética, eu acho. Esse pensamento histórico também. Eles já souberam aprender das decepções desde a década de 90. Agora, a China já está preparada. Quem não está preparado somos nós. Parece que nunca aprendemos. A Cláudia Sheinbaum mostrou que está preparada para jogar o jogo geopolítico. Aprenderam. López Obrador lidou com Trump 1.0. Está tendo um 2.0. Tá? Então já conhece suas vulnerabilidades. Usa dados do governo dos Estados Unidos para mostrar. Né? Muito inteligente. Agora, não parece que não. Professor, a tendência dessa. O senhor acredita que o Trump, assim como voltou atrás ali com México e Canadá, ele volta atrás em relação a essas barreiras tarifárias que ele impôs ali para a China, a questão do aço, né? Que inclusive nos atinge. Com o Canadá, também. não sei se voltou para trás, não. O Canadá também voltou para trás? Eu acho que sim, junto com o México, acho que prolongou para abril, né? Pode ser abril, sim, pode ser. Foi a segunda vez que ele prolongou, né? Ali com México e Canadá, né? Porque assim, aí né? tem outra cooperação, né? Eles vão ter que cooperar bilateralmente. Eles estão de olhos no Canadá mais uma vez. Já aconteceu isso no começo do século XX. Né? Porque na linha do que tu falaste, né, professor Javier, a China está preparada, como tu bem colocaste aí, né, economicamente, estruturalmente, e eu acho que não precisa ser grande conhecedor de geopolítica, de economia, para saber que os Estados Unidos é que vão se quebrar com essa guerra tarifária que está sendo proposta. Então, será que eles vão levar adiante? E se levar adiante, isso vai representar mais um salto da China em relação a acho que são formas de negociar. Com a China a alto nível, eles não mostraram discursos anti-chineses dessa vez. Um pouquinho mais leve. Inclusive Marco Rubio, que é supostamente um anti-chinês de primeira onda, se mostrou muito cauto, muito cauteloso. Assim como na Rússia, com a Rússia. Então, com cachorro grande, eles estão. Com cachorro pequeno, eles batem. Big stick. Né? Essa é a tônica, né? Até agora, o padrão que estou observando. Tá? Isso sem deixar de considerar que o grande rival, sim, e o alvo geopolítico é a China. Mas, desde meu ponto de vista, o governo de Trump tem um objetivo primordial, que é disciplinar o que eles consideram sua esfera de influência. Aí sim. Aí sim. Então, sentido, vão conseguir, não vai ser fácil. Mas, ao mesmo tempo que estão fazendo isso, estão perdendo a corrida com a China. Entendeu? Só para enumerar aqui, Luiz e Eduardo, observem aqui que eu tinha notado. Deixa eu ver. A DeepSeek supera a Open Inteligência Artificial Aberta, Open AI. BYD já acabou com a Tesla, embora a Tesla tenha um mercado na China e Elon Musk nunca critica a China. Observe. Tem negócios em Xangai, né? E grandes negócios com a Tesla. Huawei supera a Apple. Huawei supera US Telecoms.
Alibaba supera a Amazon. Cattle supera a US Lithium, a empresa de litio. TikTok supera Instagram. Y con Trump parece que no van a tocar TikTok. La empresa de drones chineses, DJI, supera cualquier empresa americana, de longe. A Temu y Shine supera US e-commerce, China arrasa. Bom, podríamos mencionar más cosas, ¿no? Então, nessa corrida, e a tendência é... O secretário de Defesa dos Estados Unidos, que era comentador da Fox, ele falou em todos os cenários de guerra localizada com a China supera a gente. Tem mísseis hipersônicos que podem destruir qualquer porta-aviões que está aí. Mísseis hipersônicos que também tem na Rússia. É uma coisa muito delicada para os Estados Unidos. Não é fácil. Então, acho que o primeiro passo de Trump é tática. Basicamente, disciplinar sua esfera de influência. Estratégia não sei qual tem. Eu acho que estão meio confundidos. Tá? Aqui o pessoal comentando aqui, ó, a Janete dizendo que é Canadá e México. O Denis Dias dizendo que a do aço até agora não se confirmou, né? Mas acho que já tá valendo aí a do aço, se não me falha a memória, Denis, já está nos atingindo aí, né? O Denis Dias dizendo que só resta os Estados Unidos torcer e operar para um afastamento da Rússia em relação à China, e vai ser difícil, vai ser muito difícil isso acontecer. Eu não acredito nisso, né? Mas enfim. O Rafael Fernandes, já estou na dúvida se o Trump chega até o fim do mandato. Suas atitudes afetam o próprio mercado interno estadunidense. Veículos automotivos aumentaram 20% do valor por lá, já há movimentos contra ele. Acontece, né? O Pablo André Flores traz uma pergunta aqui que abriria uma nova live, né? Risco de rearmamento nuclear na Europa. Vamos propor uma outra live. Eu estou para trazer aqui um grande especialista em Europa, que deixa eu até ver aqui, é o jornalista Flávio Aguiar, que mora lá em Berlim, que eu gosto muito do Flávio Aguiar, consegui o telefone dele essa semana com um contato. Eu acho excelente os comentários do Flávio Aguiar, até porque ele está lá em Berlim, né? Então eu vou deixar essa tua pergunta, tá, Pablo, para o Flávio Aguiar, quando ele vier aqui, ó, rearmamento nuclear. Só para fechar essa questão aí da guerra comercial Estados Unidos e China, Javier, tu falaste da reunião do Xi Jinping com os caras das Big Techs chinesas ali, né? Os bilionários das Big Techs chinesas. A gente sabe aí que dentro do projeto do Trump está esse fortalecimento das Big Techs e este liberou geral das Big Techs, né, como uma arma de guerra híbrida, né? E a tentativa deles de usar essas Big Techs aí para desestabilizar sistemas aí onde eles conseguem desestabilizar, né, América Latina, África e outros locais aí, né, na própria Europa, né? E como é que tu enxerga essa questão será que a China vai vai fazer um contra-ataque de Big Techs em relação aos Estados Unidos? Nós vamos ter aí uma guerra de Big Techs chinesas contra as Big Techs estadunidenses aí? Olha, a elite norte-americana hoje, Estados Unidos, ela está aglutinada basicamente com os poderes financeiros, o BlackRock, Big Techs, está muito perto, né? Um segmento da elite americana, né? Que talvez contrasta com os globalistas. Aí tinha George Soros, também tem as finanças, né? Mas esse grupo aqui está muito envolvido em negócios de todo tipo, né? Eu não sei, eu acho que a China, você falou, o comunicado oficial de que estão preparados para qualquer guerra. Mas só que a concepção de guerra chinesa é defensiva, como foi milenarmente, né? Então, a grande muralha de ferro da China
é a muralha para se prevenir dos ataques de Big Techs, né? Se fala de guerra cibernética, de guerra. A China tem seu próprio sistema de mapeamento de mapas, assim como a Rússia tem. Eu explico para os alunos que isso é uma questão de interesse nacional. A gente usa GPS americanos. Qualquer um sabe onde a gente está. Qualquer comentário no nosso do WhatsApp vai para a CIA tranquilamente, no momento que eles quiserem. YouTube também. Então, há um controle muito forte dessas Big Tech na área de influência americana. Né? Logicamente que também há uma guerra de censuras. E por quê? Porque a alma do Big Tech e seus grandes, talvez Elon Musk seja um porta-voz, não é o único, mas Zuckerberg tem que ser vistos como abanderados da liberdade de expressão e dos valores democráticos liberais. O que acontece? Eles podem fazer qualquer tipo de ataque e utilizar e permitir qualquer tipo de linguajar para um produto que é a rede social, que é apresentado como público, vai ser totalmente oligopolizado, privado. É uma ferramenta que me permite comunicar com você ou com meu pai que está na Argentina, mas é uma ferramenta privada, é uma ferramenta oligopólica. E nesse sentido, é uma ferramenta da guerra em curso. Nós temos guerras calientes, quentes, né? Calientes, não frias. Temos guerras híbridas, guerras para mudar governos, para promover via rede social mudanças de governo. E se não conseguimos, anulamos a eleição, como na Romênia. Perfeito. Ou quase fizeram isso na Geórgia. Então, a guerra já começou. Não é que uma guerra que vai vir, Luiz. A guerra já está. Nós estamos no meio e o maior instrumento dessa guerra híbrida são os Big Techs. Os chineses já sabem disso. Eu com VPN posso usar WhatsApp na China, beleza. Eles já até sabem. O ponto é que as pessoas não usam isso. Usam rede social chinesa. Né? Inclusive, quando o TikTok estava ameaçado de ser fechado, né? Eu lembro que teve uma onda de gente dos Estados Unidos que começou a entrar nas redes sociais chinesas. Exato. Percebendo. Red Note, assim. eu fiz uma conta na Red Note lá. Eu tenho conta. Red Note, exatamente. Não, então não era assim como me mostrava. A BBC Internacional é uma máquina de fake news. Exatamente. A BBC em espanhol é uma máquina de fake news. Claro, a BBC dentro da Grã-Bretanha não pode, porque está regulada por lei. Se você fizer fake news, pode ir para a cadeia, né? Perfeito. Agora, para fora, é uma ferramenta que já é utilizada. Até contrataram atrizes para participar na escravatura dos uigures na China, toda uma farsa. A BBC. Então, USAID. É interessante isso, né, professor Javier? Que a gente tem uma uma imagem tão boa da BBC, por isso que tu falaste, porque lá na Inglaterra ela é altamente regulamentada, ela é TV pública. Não, eu queria a lei deles. A gente usa a lei. Eu sou um defensor de redes públicas de comunicação aqui no Brasil, de fortalecimento, e a BBC é um exemplo para nós. Mas lá dentro, no interno, né? Para fora é o que tu falaste. Ferramenta geopolítica do imperialismo decadente britânico. Isso não tem dúvida. Agora, vou te falar uma coisa. Eu também sou defensor da rede pública, mas se usar como imperialismo para fora, a população inglesa chega a notícia destilada. Ok?
Para eles, que importa o uigur? Isso é alimento para fora. Agora, eu queria abrir a caixa preta da USAID, porque os meios como El País, que são grandes conglomerados, perceba, olha quem são os donos do El País. Washington Post, New York Times, um grupo de oligopólio. Eles, no desespero, quando Donald Trump cortou USAID. Espera aí, ¿para que servia isso? Para financiar que tipo de noticias? Então, a caixa preta, se se abre, Deus me livre. Na África, no sul da África do Sul, acho que foi, se descobriu que tu pagava $1.000 para jornalista para falar mal da China. Imagina que são $1.000 para uma pessoa que está no sul. Tá, ok. Sim. Como tem jornalista bom, tem jornalista ruim. Como tem professor honesto, tem professor desonesto também. Tem gente que... A gente tá... essas redes financiam universidades também. Projeto de pesquisa. Eu já entrei num projeto que era financiado pela George Soros, quando me convidaram para ir para os Estados Unidos em 2015, 2016. Aí era pago por George Soros, Open Society, que financia universidades, pesquisas. E aqui no Brasil tem uma grande capilaridade, né, professor, dessa rede Open Tem, Society, mas eu não dentro estou julgando. do ambiente Eu não universitário. estou julgando. Eu estou julgando que recebe um financiamento. Eu estou querendo transparentar. Ou seja, já que eles são transparentes, transparenta onde vem o recurso para fazer o projeto X ou Y ou para falar bem ou mal de alguém. Agora, grandes meios de comunicação têm outra lógica. Tem uma notícia homogeneizada, ela desagrega e é replicada em Clarim da Argentina, o Globo, Folha e Estadão. É tudo a mesma notícia homogeneizada. Ela vem com um propósito: criar, mobilizar a opinião pública de algum setor. O que eu estou notando hoje é que na elite do Ocidente tem duas facções que estão também em disputa. Não sei se em guerra, porque nos momentos de guerra eles se aliam. Mas estão em momento de disputa, porque senão Donald Trump não teria mandado fechar o USAID. Entendeu? Que é um instrumento de promover golpes de Estado, mas otorgou ajuda a governos golpistas, promoveu grupos terroristas, trabalhou junto com a CIA, mas o Donald Trump não mandou fechar a CIA e não mandou abrir a caixa preta. Exatamente. Às vezes tem algum ex-diretor da CIA que fala. E fala alguma coisa que fala, era assim, não era tudo conspiração, era desse jeito. Né? Olha só. De 50 em 50 anos a gente recebe os arquivos, aí sai, né, filme tipo aquele o dia que durou 20 o dia que durou 21 anos, né, um filme maravilhoso baseado nos arquivos da CIA sobre o golpe de 64 no Brasil, né? Professor Ravel, vou me despedir do senhor aqui, já estamos chegando quase em 2 horas. Não, senhora, estou detonado. Não volta mais aqui se eu te explorar tanto, né? Vou agradecer a tua disponibilidade, eu achei uma conversa maravilhosa, tenho certeza que o pessoal gostou aqui. Deixa eu só ler para ti um comentário aqui que eu gostei demais, olha que maravilha, né? Esses tipos de comentário aqui, ó, que faz valer a pena, né? Que às vezes o pessoal acha, não, esses caras eles querem ganhar dinheiro no YouTube, querem ter muita audiência e tal. Mas um comentáriozinho que nem esse aqui, ó, do Josecildo Stalianado. Tem a foto do Stalin no perfil dele, ó. Eu não sabia usar o YouTube e meu neto me ajudou. Hoje é o primeiro dia que eu consegui. Aí olha o que ele botou aqui, ó. Eu digitei sobre aula de socialismo porque gosto de estudar socialismo e veio este vídeo. Então, esse comentário é sensacional, ó. O YouTube hoje está nos boicotando, a audiência está metade do que é o normal. É China, né? É China China no título. Acontece, né? É complicado, China no título, mas a gente vai remando contra a maré e não queremos nem saber. Eu te mandei
Não, eu te mandei a página do YouTube, que são aulas, né? Do nosso, Maravilha. mandei no seu WhatsApp, tá? Maravilha. Que é do nosso Centro de Estudos Globais e China, né? O professor Pautas está aí. Eu vou colocar aqui o link no Eu chat já vou também, para incluir quem aqui. quiser assistir. Ó, deixa que eu boto aqui, link Centro de Estudos, já está na mão aqui, ó. E eu vou Isso. botar o link na descrição do vídeo, que aí fica na descrição do vídeo ali para o beleza, pessoal beleza. Ótimo. que assistir nas Aí, próximas. nós estamos abrindo a sexta turma. Sim, sexta turma de especialização também na PUC Minas. Centro de Amanhã eu Estudos. tenho aulas, amanhã à noite. A aula sobre a quinta turma anterior, né? Sobre cooperação Sul-Sul. Ó, já coloquei o link na descrição aqui, Centro de Estudos Globais e China. Eu já tive a oportunidade de assistir algumas aulas ali, é muito bom mesmo, recomendo para todos e todas aí. Mas, Javier, agradecer a tua presença, né? Vamos te chamar outras vezes aqui, porque China é um tema importantíssimo para nós, né? Que gostamos demais. O Rafael Fernandes aqui dizendo, ó, baita aula. O Pedro Pereira, excelente programa. O pessoal está comemorando aqui, né? O Cléris Cupertino chegou aqui conosco. O Carlos Alberto Santa Teresa, que também está sempre junto conosco aqui, ó. Agradecer aí quem está conosco. Eu vou seguir aqui com o pessoal, tá, o Javier? Vou deixar um tempo aí para te fazer uma despedida aí e agradeço novamente a tua presença aí. Foi um prazer enorme te conhecer pessoalmente. Bom, prazer é meu, Luiz, e obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui, nesse belo canal que vocês têm. Eu já assisti a Isis com Pautaço, já reservei outros para ver também aí. E bom, seguimos no debate, né? Muito obrigado pelos aqueles que estão assistindo e aqueles que vão assistir, porque eu vou colocar nas minhas redes. Tem muito aluno meu que vai assistir depois também. Okay? Maravilha. Maravilha. Um grande abraço. Grande abraço a todos e todas. Grande abraço. Bons mates por aí. Bons mates. Amanhã já preparo o chimarrão para amanhã. Amanhã já. Amanhã vou à defesa da minha aluna de mestrado, que é sobre a China e República Democrática do Congo. Olha só. Opa, importantíssimo. Interessante dissertação. Um Valeu. grande abraço a todos e todas. Valeu. Obrigado, Tchau, Javier. tchau.